E agora eu vou passar então a palavra ao nosso irmão Luciano, presidente da UME, participando também da Casa Espírita Amigos do Chico, que vai nos falar sobre o tema a vida futura e o propósito divino. Muito bem. Boa tarde, queridos amigos, irmãos, companheiros de jornada. Mais uma vez, nossa saudação, nosso carinho por estarmos na Sociedade Espírita Fé e Esperança. Essa casa que sempre toca o nosso coração, porque aqui fomos forjados, né? Tivemos a oportunidade, lá se vão bons 40 e poucos anos, o processo de evangelização espírita. Sempre retornar a essa casa é para nós motivo de alegria, satisfação e também de compromisso. E grato ao Paulo, ao Luiz, à Giovana, os nossos companheiros que dirigem atualmente essa instituição, né, pelo convite que nos foi dado, para que a gente possa, de maneira muito simples, de maneira coesa, mas acima de tudo buscando a informação que o Espiritismo nos traz a respeito, como a nossa querida amiga Chico nos falou, da vida futura e o propósito de vida. Começamos com duas frases ali, que ficou um pouquinho pequena por causa do slide, mas são duas frases de dois amigos do Espiritismo. Um deles, André Luiz, que nos diz que a vida não cessa, a vida é fonte eterna. Uma existência é um ato, um corpo, uma peste, um século, um dia. Esta frase que se encontra no prefácio da obra conhecida como nossa chamada Nosso Lar. E a outra, meus amigos, que buscamos, nosso querido amigo Emmanuel, que se encontra no livro Fonte Viva, um livro que tem ali na frente para a gente adquirir, né? Que diz assim: a vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Quando sintetizamos essas duas frases, meus amigos, nós finalizamos aquilo que vamos falar, as bases que vamos trazer. Porque, sem sombra de dúvida, meus irmãos, vivemos momentos de grande desafio. Desafio na nossa vida, desafio nas nossas questões pessoais, profissionais, nas escolhas que temos que fazer. E sempre, quando falamos de vida futura, nós gostamos de perguntar, buscando, acima de tudo, que a gente comece a pensar, porque esse é um dos propósitos, fazer com que a gente tenha reflexão. Como acreditar na vida futura? Tem alguém aqui que vem ao centro pela primeira vez? Vocês, meus irmãos, sejam bem-vindos. Vocês vão ver que os espíritas não são tão malucos. Fiquem tranquilos. Como acreditar na vida futura? Qual o impacto desta crença da vida futura na nossa vida? E qual a compreensão do propósito divino pode tornar a experiência terrena mais tranquila e mais proveitosa? Quando a gente faz essas perguntas, sem sombra de dúvidas, em determinado momento de nossa existência, nós fizemos. Sim ou não? Sim. O que será que há? O que Deus quer de mim? Por que eu estou aqui? Enfim. E a base, meus companheiros, meus irmãos, está em todas as obras básicas do Espiritismo. Porque estamos dentro de um centro espírita. E o centro espírita tem por princípio as obras básicas. Que dentre elas começamos pelo Livro dos Espíritos e as outras 4 obras que se encontram ali. Livro dos Médiuns, o Evangelho do Espiritismo, Céu e Inferno e o livro A Gênese. E aí a doutrina espírita está embasada onde, meus companheiros? Na lógica e na razão. Os fatos. Na justiça divina, e nós vamos ver que a vida futura ela tem essa relação. E na intuição que temos. Temos a intuição da vida futura? Refletamos sobre isso. Quantas vezes nos paramos
principalmente nos momentos de maior fragilidade da nossa existência, e nos perguntamos: Senhor, o que será que irá acontecer? E de repente somos consolados. Às vezes nem entendemos muito bem o porquê, mas intuitivamente nós queremos acreditar que há algo. É esta intuição que temos. Mas Allan Kardec se preocupa, meus amigos, com considerações sobre a pluralidade dessas existências. E sabe o que é mais interessante? Allan Kardec, junto com os benfeitores espirituais, nos salientam, nos dizem, nos falam, nos narram que a lei da vida futura, da pluralidade das existências, é uma lei da natureza. Sendo uma lei da natureza, é uma lei divina. E aqui nós temos um ponto a definir. Se é uma lei divina, eu posso crer, posso não crer, ok? Mas isso não muda a lei. Como a lei da gravidade. Se eu pego essa caneta, no momento que eu largar, ela cai. A lei da existência, da sobrevivência do espírito, meus irmãos, é uma lei divina. Obviamente que cada um de nós tem a possibilidade, tem a descrença, tem a incerteza que é lícita, que é válida. Mas isso não foge. Dito isso, meus companheiros, pensamos nós, mas e se nós pudéssemos escolher? O que vocês prefeririam? Ter uma existência após a nossa desencarne ou não ter? Sejamos sinceros, irmãos. Até os novos podem pensar, tá bom? Seria muito melhor nós termos uma vida após a morte ou não termos? Eu voto que sim. Quem concorda comigo, levante a mão, por favor. Seria na merda. O Wilson afirma que o Wilson é convicto. Mas e aqueles irmãos que dizem: eu não creio nisso? E se eu pudesse escolher que não existe nada? É lícito isso, meus amigos? É lícito isso. Por quê? Porque a doutrina espírita vem com o seguinte propósito: através de reflexões, como nós estabelecemos igualdade diante das diferenças de condição de vida. Temos condições de vida diferentes? Por que uns nascem e vivem 3 dias e outros persistem aqui nesse plano físico 100 anos? Essa sempre foi uma questão que me intrigou. Se não houvesse amanhã, poderíamos achar que Deus, a nossa divindade suprema, é injusto. Me deu 3 dias de vida, me deu 100 para outra alma, me deu um corpo saudável e trouxe um irmão meu numa enfermidade grave, me deu uma mente sã e um irmão anencefalo, me trouxe uma vida de facilidades, de riquezas, de abastança, e trouxe a outros a pobreza, a miséria. Se não existisse vida após, nós teríamos aqui um grande problema. Porque nós não temos como explicar as desigualdades. Agora, com a relação da pluralidade das existências, da imortalidade do ser, nós começamos a ter uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva. Mas Allan Kardec, o nosso codificador, coordenador do Espiritismo, organizador do Espiritismo, juntamente com uma legião de espíritos luminares,
escreveu, meus irmãos, nesta obra, O Livro dos Médiuns, no seu primeiro capítulo, algo que é interessantíssimo. Porque sabe como ele coloca essa questão? Há espíritos. Olhem só, Kardec faz uma pergunta no capítulo 1 do livro. Há espíritos. E sabem o que ele diz nas primeiras frases, ou na primeira frase? Eu gostaria de permissão para ler somente essa frase. Diz Kardec assim: a dúvida concernentemente à existência dos espíritos tem por causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. O que é ignorância? A gente às vezes confunde essa palavra. A gente às vezes faz dela um termo meio pejorativo, meio feio. A gente acha que ignorante é aquela questão assim mais deixada para lá, sem condição de aprender. E onde, meus irmãos, ignorância nada mais é do que não ter tido ainda o conhecimento. É ignorância. Quando olhamos para esse computador e não sabemos mexer nesse computador, eu posso dizer que sou um ignorante. O que não me incapacita de eu aprender e deixar de ser ignorante. Quando eu olho para uma cadeira dessa e digo, eu não sei fazer uma cadeira dessas, eu entro nessa questão de ignorância. Allan Kardec, quando diz assim, espíritos, a questão toda, meus irmãos, é que nós não sabemos quem são os espíritos. Até então, né? Graças a Deus. Quem são esses espíritos? Então nós somos ignorantes dessa matéria. E aí o papel do espiritismo vem 160 anos passados e nós nos sentamos num centro espírita para ouvir algo que parece até que hoje já não tem mais tanta necessidade. Nós somos espíritos imortais. Conseguimos aprender isso. E Allan Kardec, na medida de que ele lançava essa obra, ele faz essa pergunta. E aí trabalha no texto, credes em Deus? Faz outra pergunta. Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência desta alma após a sua morte? Na continuidade da vida? Na interação entre os dois planos? E eu acredito, meus amigos, e torço, que essas perguntas elas deixem, na medida que nós vamos aprendendo, deixando de ser ignorantes nessa matéria, elas deixem de ficar na nossa memória. Porque nós temos tantas capacidades no dia atual, de tanta informação, de buscarmos a certeza de que nós podemos e que somos espíritos imortais. Allan Kardec continua e busca e traz para nós na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, naquele diálogo de Jesus com Pôncio, onde ele diz para nós que esse dogma da vida futura pode, portanto, ser o eixo do ensino do Cristo. Olhem só, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares na frente dessa obra, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Vejam só que interessante esse texto. Sabe o que nós temos que fazer? Falar. Falar sobre a imortalidade da alma. Estudar sobre a imortalidade da alma. Refletir sobre ela. Por quê? Porque é assim que deve ser. A vida futura. E é interessante isso. Não concordam? Allan Kardec vai continuar o seu estudo e nos aprofundar na obra Céu e Inferno, trazendo um dos textos mais interessantes, principalmente o que eu acho, o Porfírio Nata. E ele trabalha esse Porfírio Nata, e aí ele nos apresenta esta frase: haverá algo mais desesperador do que essa ideia de destruição absoluta? Pensemos nós. Vocês amam alguém ou não? Pode ser ou não?
Uma ou duas pessoas tem condição de a gente amar? Sim ou não? Ótimo. Pense nessas duas pessoas. Só duas, olha que bondade do falante aqui. Duas pessoas que a gente ama. Fiquem tranquilos, porque à medida que você desencarnar ou ela desencarnar, nunca mais você vai ver. É bom ou é ruim? É péssimo, né? Eu, pelo menos, acho péssimo. Queridos amigos, imaginem essa ideia. Que Deus é esse que faz com que a gente morra e nunca mais a gente se encontre com ninguém que a gente ama. Até que na parte dos inimigos, até que não seria tão ruim, né? Mas e na parte daqueles que a gente ama? Pensemos nisso. Porque essas reflexões nos trazem a uma certeza. Deus é bom. Ok até aí? Isso está definido. A partir daí, de que valeriam os esforços para nos tornarmos uma pessoa melhor, se ao desencarnarmos, ao morrermos, tudo terminaria? Sem sombra de dúvida, meus amigos, não é assim que funciona. E o Centro Espírita, com a sua missão verdadeira, e o Espiritismo como luz no mundo, nos apresenta algo diferente. Na certeza da imortalidade da alma. Então fiquem tranquilos, aqueles que nós amamos, nós reveremos. Nós estaremos juntos. Nós vamos lembrar destas almas. E nada mais gratificante do que isso. Nada mais gratificante do que isso. Por quê, meus queridos amigos? Porque se não fosse assim, por essa crença que no nada o homem concentra, forçosamente todos os seus pensamentos estariam vinculados a essa vida. E quantos irmãos nós temos que vivem hoje? Que gastam, que fazem o prazer, que buscam incessantemente as loucuras do mundo e atrasam sua evolução espiritual. E o papel do Espiritismo é trazer a esses corações o alarme, o alerta de que a vida não cessa com a morte. O Espiritismo matou a morte. Voltamos. O Espiritismo tem a seu favor a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos. E é por isso que o tem combatido em vão. Esse nada. Instintivamente o homem acredita no futuro, mas não possuindo até agora uma base certa para definir, a sua imaginação a concebido sistemas que originam diversidade de crenças. Meus amigos, minhas amigas, temos vivido momentos bastante interessantes na nossa jornada. Bastante interessantes. E nós temos a obrigação de começar a pensar nisso. Começarmos a pensar nisso. Mas, Luciano, se a vida continua, essa pergunta sempre a gente ouve. Não seria melhor lembrar? Tá, meu filho, eu morri, tá? Mas não era bom lembrar, né? Às vezes as pessoas nos interpelam assim, né? E Deus, pela sua bondade infinita, nos propõe o esquecimento. Um véu sobre o passado. E é interessante porque esse véu é apenas durante essa vida. Então, ao retornarmos ao plano espiritual, nós pouco a pouco vamos lembrando das nossas existências. Na medida das condições que temos. Quanto mais moralmente evoluído, mais lembranças temos. Quanto menos evoluído, menos lembranças teremos. Mas,
Pensando bem, teríamos condição de lembrar do que nós fizemos na outra vida? Posso fazer uma proposta? Não? Acho que posso. Quem de nós na nossa vida, somente nessa, não tem um errinho? Tem alguém aqui? Sim. A gente não se envergonha desse errinho? Sim. Às vezes a gente não quer nem pensar nesse errinho. Sim. Mas pensando, meus irmãos, nessa jornada milenar que todos temos, quantos errinhos temos? Milhares, né? Imaginemos se nós lembrássemos desses erros. Se Deus, pela sua vontade, dissesse: meu filho, tu vai retornar, corpinho novo, mas vai ter essa memória de todas as tuas vidas. Certamente geraria uma confusão. Ou o pior de todas as situações, sabe qual é? O meu vizinho lembraria das minhas vidas. Porque a gente não pode fazer seleção, né? Só eu lembrar e o vizinho não lembrar. Só eu lembrar, a filha não lembrar. E aí a gente vai ver que nessas relações familiares nós temos amigos e temos inimigos. E às vezes aquele filho que a gente ama tanto, com aquele sorriso belo, foi o nosso homicida. Ou nós fomos o seu assassino. E se nós lembrássemos, como seria? Teríamos condição, maturidade espiritual para perdoar meus companheiros? Eu acredito que não. E a bondade de Deus nos coloca este véu com este propósito. E o que importa lembrar? O que importa lembrar? Já não temos trabalho bastante interessante nesta atual existência na busca do nosso melhoramento? Já dá trabalho, né? Eu não sei vocês, mas a minha já dá um trabalho. O que importa lembrar? Mas, recordando as vidas passadas, meus amigos, igualmente recordará dos atos das outras pessoas, e isso seria um entrave. Seria uma verdadeira tragédia para as relações sociais. Mas então, Luciano, como acreditar na vida? Como sabemos, ninguém voltou para contar. Já ouviram isso? Dentro do movimento espírita brasileiro, existe isso. Aos irmãos que estão chegando, então, fiquem tranquilos. Isso é muito comum. As pessoas dizem: mas Luciano, ninguém veio para contar. E a gente esquece, meus amigos, que a base da nossa doutrina, toda ela, foi contada por espíritos superiores. Para que a gente fique somente nesta base. Teríamos tantas outras. A doutrina espírita, meus irmãos, é o resultado trazido pelos espíritos. As vozes do céu, meus irmãos, sempre houve essa interação com o mundo físico. E sempre existirá esta crença. Só que exige de nós o quê? Essa palavrinha que às vezes é um pouco assustadora, né? Estudo. Estudo e raciocínio. Temos a capacidade de pensar hoje? Por que vocês vêm no centro espírita? Essa é uma pergunta que eu tenho feito a trabalhadores que conjuntamente andamos por aí. Por que tu vem no centro espírita? Eu venho porque estou com dor. Eu venho porque eu gosto do fulano que fala. Mas não venho no outro dia porque aquele fala demais. Sim, mas é verdade.
Por que, meus amigos? É esse propósito que a gente tem que internalizar. Nós estamos aqui vivendo a atual existência, a melhor existência que nós temos, porque nós estamos no estágio evolutivo de maioridade. Porque nós não regredimos. Nos explicam os Espíritos. Então nós somos o melhor de nós. Hoje. Mas eu tenho inveja, eu tenho ciúmes. Bueno, como não era. Hoje eu sou o melhor. E essa crença, meus companheiros, ela precisa ser feita uma construção. Quem aqui já fez casa, obra, reforma? Dá trabalho, não dá? Dá sujeira, dá incômodo, dá desânimo, dá dor. Mas depois de pronta, não é bom? Parabéns, vocês vêm ao Centro Espírita para fazer esta construção. Sabe aonde? No coração de cada um. Porque aqui é o momento em que a gente pensa em Deus, fala com os amigos, reflete sobre si e diz: Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, isso eu já tenho de bom. Senhor, me dá forças e coragem para que eu vença. E estamos tendo a oportunidade de fazer essa construção. Estamos tendo. Nós temos a capacidade hoje, meus amigos, de estudar, de pesquisar, de falar, de refletir e de vivenciar os ensinos do Cristo. Não há uma alma no planeta Terra que não tenha essa possibilidade. Não tem uma alma. E nós, os que aceitam a imortalidade, esta ideia, já iniciaram esse trabalho. Parabéns a cada um de vocês. Os irmãos que chegaram hoje, parabéns, começaram a jornada. Porque essa jornada, meus amigos, é uma jornada sem volta. É uma jornada em que o nosso coração, a nossa vontade e o nosso pensar e a nossa ação vai reverberar no nosso amanhã. Estamos preocupados com o amanhã? Quantas vezes a gente se preocupa no amanhã material, não é assim? Eu tenho que trabalhar hoje para me aposentar bem, não é assim? Não sei se existe isso aqui no Fé Esperança, lá no Amigos de Chico, no bairro Duras, existe. As pessoas dizem: eu não posso vir trabalhar no Centro Espírita, porque eu tenho que trabalhar agora para me garantir o meu futuro. E eu fico olhando. Vocês receberam ali da Laine, da Giovana e do Luiz, o bilhetinho quando chegar? Não? Não está no bolso? O bilhetinho do desencarne? Não? Vocês já pararam para pensar que nós estamos com o bilhete? Queridos amigos, toda manhã, quando acordamos os olhos, nós temos que nos tocar. Dizer: Senhor, muito obrigado, estou vivo, com o corpo físico, porque a vida existirá sempre. Às vezes a gente dentro do Centro Espírita não se toca nisso. Mas estamos todos aptos a retornar a qualquer momento. E aí? Me preparei? Estou pronto para encarar a vida espiritual? Estou com as malas prontas? O que muda, queridos amigos, com a crença na vida futura? Porque aí chegamos num ponto decisivo. E se vocês esquecerem de tudo que nós falamos agora, não tem problema, gravem só isso. Temos condições? Temos condições, Dona Chica, de gravar somente isso
Temos condições. Meus amigos, com a crença, com a certeza da imortalidade da alma em nosso coração, nós devemos mudar a forma como nos relacionamos e como vivemos na matéria. Isso é missão nossa. Do céu, eu vim aqui para receber, estou recebendo uma tarefa. Nunca mais volto desse ser espírito. Queridos irmãos, nós somos seres imortais e nós temos que cuidar desse processo. É a única coisa que Deus nos pede. Atenção. Orai e vigiai. Temos falado por aí que na nossa existência atual temos três coisas: o errado, o fácil e o certo. O errado sabemos o que é, sim ou não? Sim, né? Graças a Deus já estamos num estágio melhor. Já sabemos quando erramos. Agora estamos no segundo processo, que é o fácil. E o fácil, meus amigos, nem sempre é certo. E aí temos o certo, que nem sempre é fácil. Por quê? Porque quantas vezes escolhemos a porta larga e esquecemos que estamos com o bilhete do desencargo no bolso. E ao escolher a porta larga, meus amigos, as facilidades do mundo, comprometemos nossa vida espiritual. Quantas vezes não queremos abrir mão dos nossos afazeres em detrimento do cuidado do nosso semelhante? Quantas vezes estamos dispostos 100% a receber e 0,5% a dar? É disso que estamos falando. Quando somos espíritos imortais e acreditamos nisso e cremos nisso, e certeza temos pela lei da natureza, pela lei divina, que não morreremos, esse é o principal caminho que devemos ter. O cuidado com o espírito, o cuidado de como nos relacionamos, o cuidado do que recebemos, com quem nos vinculamos, a responsabilidade que temos que ter na convivência fraterna, nas experiências, no âmbito do trabalho, no cuidado familiar, na experiência do trabalho. São tantas as formas. Mas, sem sombra de dúvida, nós não damos o foco quando internalizamos esse processo. Por quê, meus amigos? Porque nós aprendemos, ou deveríamos aprender, a não sofrer tanto com as perdas. E o que é nosso? Já pararam para pensar? O que realmente é nosso? Lembram daqueles dois amores que vocês falaram e pensaram? Não são de vocês. Eles convivem com vocês. O que é nosso? Eu lhes afirmo que a única coisa que é nossa é o nosso ser espiritual. É o eu comigo mesmo. Porque viemos sozinhos e, meus amigos, retornaremos sozinhos. Nada do que existe neste plano físico é nosso. Está-nos emprestado. Meus filhos, empréstimo divino. Minha casa, condições de empréstimo divino. Saúde, empréstimo divino. Aquela conta bancária. Condições de trabalho são cedida por Deus, empréstimo divino. Agora, aprender sobre imortalidade da alma
É atributo de quem? Meu. Eu aprendi. Eu tenho certeza. Me trouxe esclarecimento. E isso é importante. Chegando ao final, meus amigos, a crença na vida futura estimula o que, meus amigos? A fraternidade, a solidariedade. Porque desaparecem as diferenças. Nós não temos vivido isso, né, tia Chico, aqui. Esse mundo é tão perfeito, tão maravilhoso, nós não temos brigas, nós somos todos iguais, respeitamos as individualidades, amamos os companheiros que estão ao nosso lado, não temos briga, não temos guerra. Esse rapaz enlouqueceu, né? Vejam que interessante. A ideia materialista do agora, meus amigos, nos atrapalha. Cria em nós obstáculos de boa convivência. E isso é um grande desafio. A crença na vida futura nos estimula a fraternidade e a solidariedade. E o que muda? A primeira e mais consoladora descoberta. A morte não elimina a vida. Nada se perde. O que aprendemos será útil à continuidade da vida. A morte pode ocorrer em qualquer etapa da vida, conforme as necessidades de cada um. E aí, meus amigos, encerramos com esse slide, trazendo a vocês o consolo deste que foi, que é, o guia da humanidade. Que há milênios é o irmão amigo, é a orientação segura, é a alma que governa o nosso planeta Terra. Nosso querido amigo Jesus, que nos pediu isso. Sede vós perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial. E é muito interessante, porque quando buscamos essa palavra perfeito no grego, ela se chama teleios, que quer dizer, sabe o que, meus amigos? Cumpra os seus deveres. Cumpra com rigorosidade a sua jornada. Porque às vezes a gente observa e diz assim, Senhor, tu queres que eu seja perfeito, mas eu estou tão longe da perfeição. E aí a gente se acomoda. E a palavra original, que talvez as traduções às vezes nos trazem um pouco mais de dificuldade, é: cumpra os seus deveres. Cada um de nós, meus irmãos queridos, tem deveres a fazer. Uns farão, outros não. Mas Deus nos ama. Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente cumpra. Porque Deus quer a felicidade do homem e do seu filho. E nós temos essa capacidade de ter. Levem para os seus lares a certeza da imortalidade da alma. A certeza de que somos capazes de avançar. E a certeza, meus amigos, que Deus, nosso Pai, nos ama. Tenhamos uma boa noite. Obrigado pela paciência e pelo carinho de cada um de vocês. Agradecemos ao Luciano essa bela exposição doutrinária que nos trouxe hoje e que certamente fará com que todos nós que tivemos a oportunidade de assisti-lo nos questionarmos muito. E esse questionamento só vai nos enriquecer. Obrigada, Luciano, que venha mais vezes nos trazer as lições do Evangelho e a nos provocar, nos tirar dessa situação cômoda que muitas vezes nos colocamos e fazer com que possamos questionarmos das nossas atitudes, das nossas vivências e aprendermos mais e a confiarmos em Deus. Que Ele é amor, que Ele não pune, que nós temos o nosso livre-arbítrio
e que nós estamos aqui para evoluir. Mais uma vez, obrigada. Então, eu convido a todos agora para mais uma vez, sempre convido para respirarmos, que isso faz com que nos sintamos melhor. Respiramos vida e cerramos os nossos olhos para agradecermos pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui. Pela oportunidade que tivemos de termos mais um dia para vivermos e para aprendermos. E com esse pensamento, vamos dizer uma prece de Emmanuel, que diz assim: Senhor, agradecemos aos professores de bondade e paciência, compreensão e tolerância que nos concedes, através de todos aqueles que nos transmitem os ensinamentos que nos legaste. E manifestamos ao teu amparo a nossa gratidão pelos examinadores que nos envia, as pessoas de nossos familiares e companheiros, adversários e observadores, para que nos verifique o grau de aproveitamento das tuas mensagens de paz e amor. Entretanto, Jesus, entre aqueles que nos induzem a procurar as virtudes que ainda não possuímos, e aqueles outros que nos destacam os defeitos e as deficiências que ainda carregamos, nós te pedimos força e coragem para sermos simples e humildes, a fim de praticarmos as tuas lições. Com esse pensamento de amor, de fé, agradecemos pela semana que tivemos e rogamos, Senhor, as bênçãos para a semana que vai se iniciar. Que possamos retornar aos nossos lares, cheios de paz, de amor, e que possamos transmitir a todos aqueles que de nós se aproximam. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado. Que assim seja. A todos aqueles irmãos que ainda pretenderem receber o passe, que aguardemos, ou sentados, ou na fila depois, procurando fazer o silêncio necessário para que a harmonização do trabalho não se rompa. Aos demais que quiserem retornar às suas lares, porque aprendemos que durante a exposição nós também recebemos o passe, que possam também retornar às suas lares em paz, em harmonia e com amor. Que assim seja.